6 de junho de 1944. Uma data que se tornou eternamente gravada nas mentes do mundo ocidental. Como o dia, a liberdade começou a longa marcha em direção à derrota da tirania. Entre 1939 e 1941, as forças da Alemanha nazista de Adolf Hitler traçaram um caminho de destruição, opressão e assassinato pelo mapa da Europa e além. E parecia que a ambição de Hitler nunca poderia ser satisfeita. O mundo era seu objetivo, a morte sua ferramenta. A Reino Unido, gravemente espancada e resistindo desesperadamente, conseguiu impedir que a suástica cobrisse toda a Europa, e ainda assim, em apenas 3 anos, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos e muitas outras nações aliadas se amalgamariam em uma única força e, em um movimento rápido, enfiariam uma adaga no lado dos sonhos de Hitler de supremacia europeia total. Essa adaga foi cravada nas praias da Normandia em junho de 1944 e então torcida em uma ferida letal que nunca se fecharia. Esta é a história da Operação Overlord. A história do dia D. Bem-vindo às guerras do mundo. Em 7 de dezembro de 1941, o aliado da Alemanha, o Japão, atacou os Estados Unidos no Pacífico. Em apoio a este aliado asiático e em desafio à AOS e seus generais, Hitler declarou guerra à AOS e Estados Unidos em 11 de dezembro daquele ano. A vasta base industrial e agrícola dos Estados Unidos, sem falar na imensa mão de obra que agora poderia ser usada contra Hitler, deu às potências aliadas uma nova e ampla gama de possibilidades para derrotar a tirania nazista na Europa. A única questão era como. Stalin, em Moscou, e vários líderes militares americanos insistiram na abertura rápida de uma segunda frente, possivelmente no verão de 1942. Mas Churchill e Roosevelt eram muito mais cautelosos. As forças da Commonwealth britânica ainda estavam envolvidas em um combate amargo com as forças alemãs e italianas no norte da África, uma campanha que talvez tivesse que ser abandonada ou reduzida para apoiar uma invasão direta da Europa Ocidental. Havia também a preocupação de que pouco trabalho de preparação teria sido feito antes de tal invasão, como a construção da cadeia de suprimentos, a coleta de informações sobre as defesas alemãs, o treinamento de uma força de invasão para a tarefa em mãos, o enfraquecimento das defesas alemãs na preparação para a invasão e a interrupção da grande máquina de guerra alemã através de uma campanha aérea sustentada. Assim, para desgosto de Stalin, foi-lhe dito que a invasão da Europa Ocidental seria adiada até 1943. No entanto, Churchill tinha uma promessa a cumprir. Um acordo com Stalin previa o desembarque de tropas na Europa em 1942. E assim Churchill autorizou uma grande invasão na cidade francesa de Dieppe para acontecer em agosto de 1942. Embora não estivesse nem perto da escala de uma invasão em grande escala, a invasão tinha como objetivo lembrar os Alemanha de que a frente ocidental não havia terminado e, esperançosamente, desviaria as tropas alemãs da frente soviética, onde naquele momento ainda estavam avançando em direção a Moscou. Conduzida principalmente por tropas canadenses, a ação se mostraria um desastre. Apelidada de Operação Jubileu, a força de 10.500 homens foi desembarcada com instruções para capturar o porto próximo, demolir as defesas alemãs e adquirir o máximo de inteligência possível sobre as operações alemãs antes de se retirar. No entanto, apesar de desembarcar tanques e contar com forte apoio aéreo e naval, em apenas 6 horas após o início da operação, os sobreviventes estavam em plena retirada. Quase 1.500 soldados aliados foram mortos e muitos mais capturados. As forças aéreas aliadas sofreram perante a hábil força aérea alemã, enquanto a Marinha Real perdeu um destroyer e várias embarcações de desembarque. Para aqueles com a atitude entusiasmada de "vamos apenas ir", foi uma lição sóbria e profundamente dolorosa
sobre o que poderia custar invadir a fortaleza Europa pelo mar se tudo desse errado. No entanto, descartar a ideia de uma invasão da Europa era, claro, totalmente impensável. Enquanto isso, no norte da África, as forças do Commonwealth britânico, sob o comando do carismático Marechal de Campo Bernard Montgomery, conseguiram paralisar as forças do Marechal de Campo alemão Rommel em El Alamein, e com as forças americanas desembarcando na Tunísia na Operação Tocha, os Alemanha e italianos estavam lentamente sendo esmagados por todos os lados. Com um ataque direto à França considerado impraticável até 1944, a atenção se voltou para a invasão da Itália e avançando para o norte em direção à Alemanha nazista, pelo que Churchill descreveu como o ventre mole da Europa. Tendo expulsado Rommel da África em 9 de junho de 1943, as forças aliadas invadiram a Sicília e depois a própria Itália em setembro, momento em que muitos italianos procuraram derrubar o ditador fascista Benito Mussolini e se juntar ao lado dos aliados. Isso inicialmente acelerou o avanço aliado pelo sul da Itália, mas ficou novamente atolado graças às tropas alemãs e italianas pró-fascistas bem entrincheiradas. Com os recursos Alemanha agora comprometidos em 2 frentes intensivas, e tendo que ocupar suas terras capturadas com as forças aliadas agora melhor preparadas, a atenção começou a voltar para a preparação para uma invasão da Europa Ocidental. 2 perguntas foram imediatamente feitas nos mais altos escalões de poder. Primeiro, quem deveria estar no comando geral da operação? E segundo, onde a invasão deveria ser realizada? Na Reino Unido e nos Estados Unidos da América, a guerra gerou líderes militares famosos nas casas, e como tal eram reverenciados por seus respectivos povos. Na Reino Unido, o líder mais provável para a investida à Fortaleza Europa era o Marechal de Campo Montgomery, recentemente vitorioso no norte da África e Itália. No entanto, com a maioria das tropas agora sendo americanas, sentiu-se que seria mais adequado que um americano liderasse a campanha. E no final de 1943, esse trabalho foi dado ao general Dwight David Eisenhower. A escolha de Eisenhower não foi sem controvérsia. Outros generais, como Montgomery e o barulhento General Patton dos Estados Unidos da América, viram combate extensivo na Primeira Guerra Mundial, enquanto Eisenhower serviu a totalidade da guerra nos Estados Unidos. Embora ele tenha supervisionado os bem-sucedidos desembarques da Tocha e italianos, sua falta de experiência em combate lançaria uma sombra escura sobre muitas de suas decisões na preparação para junho de 1944. No entanto, Eisenhower tinha uma habilidade crucial para o planejamento e execução da futura Operação Overlord que nenhum outro general parecia possuir. Ele era um mestre em fazer com que as várias nacionalidades e as personalidades de seus líderes se unificassem em uma única força. Foi graças a Eisenhower que o dia D não foram 3 operações separadas realizadas pelos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá, mas uma força de invasão abrangente com o objetivo de libertar a Europa da tirania de Hitler. Quanto ao local onde essa invasão ocorreria, foi universalmente acordado que o local ideal para invadir a Fortaleza Europa seria em Pas-de-Calais. Este era o ponto onde o Canal da Mancha era mais estreito, permitindo uma travessia mais curta, diminuindo o tempo em que a força de invasão era mais vulnerável. Garantia a eles cobertura aérea máxima a partir de bases no sudeste da Reino Unido, mas o problema, claro, era que os Alemanha também sabiam disso. Como tal, eles haviam destacado algumas de suas melhores tropas, o 15º Degree Exército Alemão, sob o comando do general von Sammut, que contava com alguns dos melhores equipamentos Alemanha, e as fortificações mais fortes para resistir a uma força de invasão. Atacar Calais mesmo com sucesso resultaria em um banho de sangue, retardando qualquer avanço para a Europa continental até que reforços pudessem ser obtidos. Como chefe de Estado-Maior do Comandante Supremo Aliado, um papel abreviado para o muito menos complicado, Cossaco coube ao tenente-general do Exército Britânico Frederick E. Morgan recomendar uma alternativa. Em uma reunião com líderes aliados em Quebec, Canadá, em maio de 1943, ele deu sua recomendação após examinar incansavelmente todas as opções disponíveis, com base na disposição do inimigo e nas unidades e equipamentos que estariam disponíveis para os aliados para a invasão. Citação: cheguei à conclusão de que, em vista das limitações de recursos impostas por minhas diretrizes, podemos ter uma chance razoável de sucesso no dia 1º de maio de 1944,
se concentrarmos nossos esforços em um assalto através das praias normandas. Portanto, foi decidido. Quando os aliados estivessem prontos e uma data fosse definida, um dia que se tornaria conhecido como Dia D, as forças aliadas invadiriam a Normandia. O extraordinário sucesso da Alemanha em 1940, que levou à queda da Europa Ocidental sob a bota alemã, agora era uma fonte de grande preocupação para Hitler, pois na defensiva apresentou-lhe uma enorme costa, estendendo-se do norte da Espanha até a Escandinávia, de onde suas forças agora tinham que defender contra uma invasão aliada. Talvez consciente do fato de que suas próprias forças haviam sido bem-sucedidas contra a França, simplesmente contornando a aparentemente impenetrável linha Maginot, em 1940, ele delineou uma estratégia de construção de poderosas fortificações apoiadas por militares e aeronaves, tanto quanto possível ao longo desta costa, para impedir que os aliados violassem a fortaleza Europa. Isso também permitiu que ele mantivesse o máximo de suas tropas que pudesse na frente oriental e na Itália, onde em ambos os casos ele estava em retirada em meados de 1944. Apelidada de Muralha do Atlântico, os Alemanha construíram um vasto número de bunkers de concreto ao longo de 4.000 milhas de costa, interrompidos por obstáculos naturais, obstáculos feitos pelo homem e numerosos campos minados. A Operação Dieppe e inúmeras operações menores conduzidas por comandos britânicos apenas aumentaram os medos de Hitler de que ele estava exposto à invasão do Oeste, e ele ordenou que a muralha fosse dada alta prioridade. Contudo, de 1941 a 1944, as tropas na muralha tiveram um período mais calmo em relação a outras frentes. No entanto, mesmo com tropas de países ocupados preenchendo suas fileiras, os Alemanha não tinham homens suficientes para defender toda a muralha igualmente. Em agosto de 1943, um novo comandante chegou à Muralha do Atlântico, que deu motivo de preocupação para os aliados. O Marechal de Campo Rommel, a própria raposa do deserto, chegou para supervisionar a construção das defesas e formular um plano de ação para repelir uma invasão aliada. Apesar de seu Afrika Korps ter sido repelido da África do Norte, ele ainda era altamente respeitado como um líder militar competente nos círculos aliados. A construção do Muro do Atlântico tinha, antes da chegada de Rommel, se reduzido a um esforço apático pelos oficiais Alemanha. Contudo, a influência do Marechal de Campo foi rapidamente percebida por seus subordinados, com um notável aumento de suas cargas de trabalho. Mas além de ter que lidar com a resistência abaixo dele, Rommel também estava lidando com sua crescente impopularidade junto ao alto comando alemão. Alguns o viam como um fracasso após a derrota no norte da África, enquanto outros o viam como um rival por influência com Hitler, enquanto outros simplesmente não gostavam dele. Ao esboçar seu plano para repelir uma invasão aliada, Rommel solicitou que as forças de tanques alemãs, lideradas pela infantaria, fossem mantidas próximas à costa para responder rapidamente a qualquer desembarque aliado. Tais forças poderosas de tanques poderiam devastar a infantaria, tentando desembarcar e impedir o estabelecimento de uma cabeça de praia aliada, de onde novas tropas e tanques poderiam ser implantados. No entanto, tanto Hitler quanto o comandante em chefe alemão, o marechal de campo Georg von Rundstedt, eram contrários ao pedido de Rommel. Eles, em vez disso, adotaram a política de agrupar suas forças de tanques longe da costa. Então, uma vez que o principal assalto aliado chegasse, do qual ainda estavam convencidos de que seria finalmente de Calais, os panzers poderiam ser lançados contra ele e empurrar os aliados de volta para o mar. No entanto, Rommel permaneceu comprometido com seu dever de defender o prêmio francês da Alemanha da melhor maneira possível. Além do esforço de construção do bunker, ele também instigou uma imensa operação de mineração dentro e ao redor da costa francesa e impressionou seus subordinados com a importância de seu trabalho. Menos de 2 meses antes do dia D, em abril de 1944, ele estava inspecionando uma das inúmeras praias francesas que tinha a tarefa de defender quando delineou ao seu ajudante, capitão Helmut Lang, sua visão da situação geral em que a Alemanha se encontrava na época. Citação: "A guerra será ganha ou perdida nas praias. Só teremos uma chance de parar o inimigo e isso será enquanto ele estiver na água. Acredite em mim, Lang. As primeiras 24 horas da invasão serão decisivas para os aliados e para a Alemanha. Será o dia mais longo." Enquanto Rommel inspecionava suas defesas,
os comandantes aliados decidiram testar seus equipamentos e prontidão para uma grande invasão marítima e iniciaram a Operação Tigre. 23 mil tropas americanas foram reunidas com seus equipamentos antes de embarcar em navios de tropas nos portos britânicos, que então circularam pelo sul da Reino Unido para lançar uma invasão simulada das praias ao longo da costa de Devonshire, que haviam sido disfarçadas para se assemelhar às fortificações do Muro do Atlântico. Para aumentar o realismo, as praias foram fortemente bombardeadas por navios de guerra americanos e britânicos, tanto para entender como seus equipamentos, como tanques, funcionariam em praias cheias de crateras, e para ajudar a acostumar as tropas americanas a andarem em embarcações de desembarque em direção a uma praia com projéteis reais passando por cima de suas cabeças. Presenciada pelo próprio Eisenhower, a invasão de Devon começou em 27 de abril e foi repleta de problemas devido a falhas de comunicação. Um grupo de embarcações de desembarque americanas chegou à praia em Slapton Sands, enquanto a Marinha Real ainda estava bombardeando a área, resultando em várias baixas americanas. Com o fim do bombardeio, o restante da força inicial fez seus desembarques com uma segunda invasão planejada para o dia seguinte. No entanto, durante a noite de 27 e 28 de abril, o restante da força de invasão simulada que ainda estava no mar estava navegando pela Baía de Lima quando foram avistados por um grupo de lanchas rápidas alemãs em incursão. Os navios de guerra britânicos, protegendo o exercício, detectaram os U-boats e tentaram interceptar, mas falharam em alertar os navios americanos por não terem as frequências de rádio americanas. Por volta das 130 horas do dia, 28 de abril, os U-boats atacaram com torpedos e armas de 40 milímetros. No caos e carnificina que se seguiram, 749 americanos foram mortos, 2 navios de tropas foram afundados e um terceiro foi gravemente danificado. Tragicamente, muitos dos que se afogaram o fizeram apenas porque não receberam treinamento adequado no uso de coletes salva-vidas. Como Dieppe, a Operação Tigre foi um lembrete sóbrio de que qualquer invasão à Fortaleza Europa seria difícil e custosa se não fosse devidamente preparada. O fato de tal desastre poder acontecer na costa inglesa, sem que os U-boats Alemanha tivessem qualquer apoio de artilheiros em terra ou aeronaves, apenas destacou os perigos de transportar um número tão grande de homens por mar. Na verdade, a Operação Tigre quase arruinou o dia D em 1944 por completo. Isso ocorreu porque vários oficiais que agora estão listados como desaparecidos nas semanas após a tragédia tinham conhecimento da próxima invasão da Normandia e o medo era de que eles tivessem sido capturados pelos U-boats e então quebrados sob interrogatório alemão. Essas preocupações foram descartadas. O dia D continuaria conforme planejado. Planejamento final da invasão da Normandia. Era crucial determinar o que os Alemanha haviam colocado ao redor das zonas de desembarque. Crucialmente, isso tinha que ser feito de tal maneira a não alertar os Alemanha sobre o que estava acontecendo. Assim, começando em abril de 1944, a Força Aérea Real e as Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos iniciaram um esforço intensivo de reconhecimento fotográfico com o objetivo de construir uma imagem tática completa da situação na Normandia e nas regiões circundantes. Usando aeronaves de combate de alta velocidade, como o Spitfire, o P-38 Lightning e o P-50 e um Mustang, os pilotos de reconhecimento voaram missões audaciosas, em altitudes ultrabaixas, sobre as posições alemãs ao longo de toda a costa europeia. A Normandia não recebeu mais ou menos atenção do que qualquer outro lugar. Assim, não foi sinalizado para a inteligência alemã como um ponto de interesse especial. Voando a baixas altitudes, onde árvores e linhas de energia eram tão perigosas quanto os atiradores inimigos, os comandantes aliados conseguiam imagens altamente detalhadas das defesas alemãs. As missões dos pilotos de reconhecimento aliados tornaram-se ainda mais perigosas pelo fato de muitas de suas aeronaves não possuírem armas para se defenderem, para em vez disso, terem mais combustível e maior velocidade, uma vez que esse combustível se esgotasse. Mais de 3.200 missões foram realizadas em apoio direto à Operação Overlord, e em conjunto com a resistência francesa, que destacou alvos de interesse para voos futuros. A resistência também monitorou os movimentos Alemanha e fez estimativas sobre o número de tropas destacadas nas zonas de desembarque. Talvez ainda mais perigosas fossem as operações realizadas por equipes especializadas de barcos que anteriormente haviam auxiliado em ataques de comandos.
Eles tinham o trabalho de se aproximar secretamente da costa francesa para identificar defesas alemãs destinadas a destruir embarcações de desembarque e realizar medições de profundidade perto das praias. Isso daria a AOS comandantes aliados a máxima informação sobre as zonas de desembarque, permitindo-lhes ajustar seus planos. Uma parte crucial, porém menos óbvia, dos esforços de inteligência dos aliados envolveu um chamado feito pela BBC para qualquer pessoa na Reino Unido que tivesse fotografias tiradas enquanto estava de férias na França antes do início da guerra. Impressionantes 10 milhões de imagens e descrições da costa francesa foram entregues ao gabinete de guerra. Mas tão importante quanto o esforço para coletar informações sobre as posições e defesas inimigas era a necessidade de alimentar a própria rede de inteligência da Alemanha com informações falsas. O dia D proporcionaria o ímpeto para provavelmente o programa de contra-inteligência mais bem-sucedido da história. Apropriadamente apelidada de Operação Guarda-Costas, os oficiais de inteligência aliados criaram uma série de planos elaborados, destinados a enganar seus homólogos Alemanha em quase todos os aspectos dos desembarques do dia D. Isso impediria os Alemanha de maximizar sua postura defensiva em torno da Normandia e atrasaria a chegada de reforços, o que poderia fazer com que os desembarques ficassem atolados nas praias ou até mesmo falhassem completamente. Um dos maiores ativos, embora inconscientes, para alcançar esse objetivo, eram os próprios Alemanha. Embora tivessem dominado militarmente o continente europeu desde 1940, suas agências de inteligência eram bastante deficientes em comparação com os esforços britânicos e americanos. Embora dispositivos de codificação como a famosa máquina Enigma inicialmente permitissem à Alemanha se comunicar com suas forças sem medo de interceptação, sua excessiva confiança em tais dispositivos levou-os a subestimar a capacidade dos aliados de decifrar suas comunicações, o que, claro, eles eventualmente conseguiram, mesmo usando computadores primitivos para isso. Além de aprender a disposição das forças alemãs ao longo do Muro do Atlântico quebrar os códigos Alemanha, permitiu a AOS aliados vislumbrar a mentalidade do alto comando alemão em relação à defesa da França ocupada. Permitiu também a avaliação da eficácia de seus esforços de desinformação para melhor adaptar os futuros, para torná-los mais eficazes em fazer os Alemanha pensarem que a invasão da Europa estava vindo de qualquer lugar, exceto da Normandia. Uma situação ajudada pelo fato de que o próprio Hitler estava convencido de que qualquer invasão que cruzasse o canal chegaria em Calais. Sob o guarda-chuva da Operação Guarda-Costas, a Operação Fortitude procurou alimentar a crença de Hitler, criando uma falsa imagem de exércitos aliados se acumulando na Reino Unido e na Escócia, que para a inteligência alemã parecia que os aliados estavam determinados a desembarcar em Calais e na Noruega. Planejada pelo coronel do exército britânico Noel Selvagem, a operação pedia a criação de caminhões, tanques, aeronaves e até unidades falsas, que poderiam ser fotografados por aeronaves de reconhecimento alemãs em alta altitude. Em fotografias tiradas de uma altitude tão alta, seria impossível distinguir a diferença entre o equipamento real para a Normandia e os falsos para a Fortitude. Na verdade, alguns dos equipamentos pareciam tão reais que até as pessoas os confundiram com genuínos. Mas a Fortitude foi além de construir tanques réplica. A Fortitude também envolveu transmissões de rádio falsas destinadas aos Alemanha interceptarem, que corresponderiam à imagem falsa que os aliados estavam tentando construir com seu exército de manequins. Vários agentes secretos também foram empregados para alimentar os Alemanha com informações. Mas talvez o método mais direto empregado foi a decisão de que, para cada 2 estações de radar que as forças aéreas aliadas atacaram em torno da Normandia antes do dia D, mais 2 nas áreas circundantes deveriam ser atacadas, mesmo que tivessem pouco impacto nos desembarques reais. Isso só iria confundir ainda mais a imagem alemã e ajudar a mantê-los convencidos de que a Normandia era uma operação de isca para Calais. Na época do próprio dia D, a inteligência alemã ainda estava convencida de que até 10 divisões estavam esperando para invadir Calais, mesmo quando o número de aliados na Normandia estava na casa das centenas de milhares. Mas o trabalho da Fortitude não parou no dia D. Em vez disso, continuou seus esforços para enganar os Alemanha de que a Normandia era uma isca, mesmo que apenas para atrasar o reposicionamento das forças alemãs pelo maior tempo possível. Sob a Operação Guarda-Costas, campanhas de engano semelhantes foram realizadas de que a invasão era realmente destinada a regiões mais ao sul da França, os Balcãs, ou até mesmo a neutra Reino da Suécia. O eventual sucesso do dia D pode, em grande parte,
ser atribuído a essa operação de engano elaborada e altamente eficaz. O planejamento para a invasão do dia D nunca parou, pois o quadro de inteligência mudava constantemente, mas no geral, os objetivos permaneceram os mesmos. Um elemento aerotransportado entraria primeiro para capturar locais estratégicos, como pontes, e para destruir posições de artilharia que ameaçariam as praias. A força principal então invadiria 5 praias, cada uma com suas próprias palavras-código. As praias americanas eram Omaha e Utah. As praias britânicas eram Espada e Ouro. A única praia canadense era Juneau. No entanto, isso não significa que essas praias foram atacadas exclusivamente por suas nações designadas. Longe disso, havia uma série de pessoal especializado pronto e esperando para ser transferido de uma praia de uma nação para outra se fossem necessários. Além disso, em terra, no ar e no mar, havia aqueles que haviam escapado de seus próprios países antes de caírem diante do ataque nazista e agora estavam ansiosos para começar a retomar suas terras e provavelmente conseguir alguma vingança também. Com a chegada de junho, Eisenhower definiu a data histórica para a invasão da Normandia como 5 de junho de 1944. Em 20 portos no Reino Unido, homens e equipamentos estavam sendo amontoados em navios de tropas, prontos para seguir para o ponto de encontro, designado Piccadilly Circus, a sudeste da ilha de Wight, com atenção especial dada à sua proteção após o desastre da Operação Tigre. O elemento marítimo do dia D foi apelidado de Operação Netuno, mas apesar do sigilo em torno de todo o assunto, era impossível esconder dos Alemanha o vasto movimento de navios dos portos britânicos, levando-os Alemanha a realizar um ataque usando barcos de canhão e torpedo. Este ataque foi repelido por navios de guerra aliados avassaladores, mas a ameaça de mais ataques permaneceu. Com os aliados agora tendo uma vasta experiência em operações de assalto anfíbio, grande parte do equipamento parecia feito sob medida para invadir as praias da Normandia. O Duca W americano, por exemplo, era essencialmente um caminhão anfíbio que não só podia levar suprimentos para a praia, mas crucialmente dirigir diretamente para onde eles seriam necessários. Eles também podiam ser equipados com várias armas pesadas, embora não blindados, não eram veículos de combate ideais. No entanto, um veículo que era o Churchill Alta Velocidade Ferroviária Espanhola Britânico, significando veículo blindado real engenheiro. Este era um chassi básico do tanque Churchill, mas com sua arma principal substituída por um morteiro de espeto petardo, que disparava uma devastadora bomba de 40 libras conhecida como lixeira voadora. O Churchill Alta Velocidade Ferroviária Espanhola era hábil em destruir as duras fortificações esperadas nas praias da Normandia, o próprio Churchill básico também tendo excelente desempenho em superar obstáculos. O Alta Velocidade Ferroviária Espanhola era um de vários chamados Funnies, tanques modificados para fins específicos em apoio a OS desembarques. Outros Funnies incluíam o Sherman nadador, também conhecido como o tanque DD ou Pato Donald. Este era um tanque Sherman com uma tela de flutuação de lona e hélices para movê-lo através da água. Diferente dos tanques originalmente projetados para serem anfíbios, que geralmente sacrificavam armadura ou poder de fogo para flutuar, o Sherman nadador podia descartar a tela de flutuação ao chegar na praia, tornando-se um simples M4 Sherman. O Sherman nadador foi tão bem sucedido que foi usado em todas as 5 praias da Normandia. Sem esquecer a insistência de Rommel em minar as praias, tanto o Churchill quanto o Sherman também tinham variantes de desminagem, como o Caranguejo. O Caranguejo era um tanque Sherman equipado com um rolo que girava correntes pesadas no chão para detonar as minas com segurança longe do tanque. Tendo medo de que os veículos blindados pudessem ficar atolados nas praias úmidas e arenosas, variantes do Churchill foram equipadas com um rolo para colocar esteiras reforçadas, criando assim uma superfície na qual eles poderiam dirigir até um terreno mais firme. Este tanque ficou carinhosamente conhecido por suas equipes como o colocador de carpetes. Uma invenção que foi projetada especificamente para o dia D foi o sistema de Porto Mulberry, cujo objetivo era facilitar e acelerar o processo de descarga para que as tropas aliadas fossem abastecidas à medida que avançavam pela França após finalmente saírem da Normandia. Os portos à Moreira seriam rebocados para a Normandia e montados como um vasto quebra-cabeça nas praias de Omaha e Ouro. Conforme mais homens embarcavam para o ponto de encontro,
o nervosismo entre os aliados começava a aumentar. Uma crescente causa de preocupação era o aparente agravamento do tempo, o único fator que nem os aliados nem os Alemanha tinham qualquer controle. Céus limpos eram necessários para a lua cheia ajudar na navegação durante as operações aéreas, enquanto a necessidade de água calma na fase marítima era óbvia. Contanto dependendo das condições climáticas estarem exatamente certas para uma invasão aérea e marítima da Normandia, Eisenhower convocou uma reunião de alguns de seus oficiais mais graduados na Casa Southwick às 4:15 horas da manhã de 4 de junho para discutir a situação e se poderia ser necessário adiar a invasão. No final das contas, a decisão de lançar ou não a invasão em 5 de junho recaía exclusivamente sobre seus ombros, mas ele tomaria essa decisão com base nas previsões de um oficial da Força Aérea Real magro, chamado Group Captain James Stagg. Stagg era o principal oficial meteorológico da Operação Overlord, e era seu papel interpretar as informações que vinham de estações meteorológicas, postos de observação e até aeronaves de combate que faziam patrulhas meteorológicas nas Ilhas Britânicas, e as notícias não eram boas. Stagg, sendo um oficial não combatente e com uma patente equivalente à de um coronel do exército, tinha a ingrata tarefa de dizer a uma sala cheia de alguns dos líderes mais importantes do esforço de guerra aliado que, em sua opinião, a invasão deveria ser adiada por 24 horas para permitir a melhoria do tempo. Muitos dos presentes, como o Marechal de Campo Montgomery, zombaram da sugestão e insistiram em prosseguir conforme planejado no dia 5. Eles sabiam que só tinham uma janela de 3 dias para a Lua estar na fase certa, e os atrasos poderiam resultar no adiamento forçado da operação por semanas. Ainda pior, para o caso de Stagg, meteorologistas americanos, usando um sistema de previsão diferente, acreditavam que uma frente de alta pressão iria afastar o mau tempo das zonas de desembarque, deixando-os com céu limpo no dia 5 de junho, mas Stagg permaneceu firme em sua recomendação para esperar por 24 horas. Depois de ouvir o caso de Stagg, Eisenhower concordou relutantemente e deu a ordem para que a invasão fosse adiada até 6 de junho. Stagg seria provado correto quando, na noite de 4 de junho, na manhã do dia 5 de junho, o tempo terrível açoitava as zonas de desembarque. Com a melhora do tempo, em 5 de junho de 1944, data original do dia D, a fase de preparação teve início. Varredores de minas se aproximaram sorrateiramente da costa da Normandia para começar seu trabalho de abrir caminho para os navios de tropas, enquanto uma força massiva de mais de 1.200 aeronaves de combate começou a suavizar as defesas. Durante a noite e depois no próprio dia D, a enfraquecida Luftwaffe seria superada em número no ar por quase 10-1, permitindo que os aliados controlassem efetivamente os céus, permitindo-lhes realizar missões de apoio aéreo próximo. Aeronaves lançadoras de foguetes, como o Tufão britânico, se envolveriam intensamente na remoção de fortificações e na destruição de tanques. Quando as tropas aliadas perceberam que era isso, elas se lembraram das palavras de Eisenhower. Citação: "Sua tarefa não será fácil. Seu inimigo é bem treinado, bem equipado e endurecido pela batalha. Ele lutará selvagemente. Tenho total confiança em sua coragem, devoção ao dever e habilidade em batalha. Não aceitaremos nada menos que a vitória total. Boa sorte, e que todos peçam a bênção do Todo-Poderoso Deus para esta grande e nobre empreitada." Enquanto isso, longe da agitação em inúmeros aeródromos no Reino Unido e a bordo das vastas frotas de navios no Canal da Mancha, em sua residência nas alturas dos Alpes bávaros, o Führer Adolf Hitler se preparava para uma noite relativamente tranquila no chamado Covil do Lobo. Ele e seus assistentes viram cinejornais em seu cinema privado antes de irem para a sala de estar, onde Hitler compartilhava seus pensamentos diários, sejam de guerra, política ou visões sobre grandes homens históricos. Olhando para trás naquela noite, o ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels, disse antes de sua morte que a noite de 5 de junho de 1944 era como o que ele chamava de bons velhos tempos, quando o regime nazista estava em ascensão para seu poder supremo. Goebbels se deitou antes de Hitler, que sofria com insônia, só indo às 3 da manhã. Que o Führer finalmente foi para a cama, o sono veio graças à medicação. A inteligência alemã já estava percebendo indícios de que algo grande estava acontecendo do outro lado do canal, mas, temendo o temperamento de Hitler, seus auxiliares decidiram não informá-lo até que tivessem mais informações. E assim,
Enquanto Hitler adormecia com a ajuda de medicamentos, ele não sabia que uma vasta armada de aeronaves transportando paraquedistas já estava se dirigindo para a Normandia, inconsciente de que os sonhos de um Reich de 1000 anos estavam prestes a serem despedaçados, inconsciente de que a história estava amarrando uma corda em seu pescoço. Nos minutos finais do dia 5 de junho, se esgotavam, em bases por toda a Reino Unido, uma armada aérea, diferente de tudo que a história já havia visto antes, começava a se mobilizar e decolar para a noite. A grande maioria das aeronaves que transportavam paraquedistas para a Normandia eram Douglas C-4 Skytrains, mais comumente conhecidos por sua designação britânica, Dakota. O C-47 é uma das verdadeiras grandes aeronaves da história. Uma variante militar do avião comercial DC-3. Uma aeronave creditada por tornar a viagem aérea prática, os C-47 americanos e britânicos eventualmente lançariam cerca de 50.000 paraquedistas na Normandia. Eles também forneceriam uma linha de vida logística vital, lançando suprimentos para as tropas até que os aeródromos pudessem ser capturados e assegurados para eles pousarem. Seu design robusto os tornava ideais para entrar e sair das bases ex-Luftwaffe. No entanto, era uma tarefa perigosa, mesmo com o enfraquecimento das defesas aéreas. As aeronaves eram relativamente lentas, e quando chegava a hora de implantar os paraquedistas, elas tinham que descer cerca de 600 pés, onde estavam expostas a todo tipo de fogo antiaéreo. Ao saltar da aeronave, uma linha estática implantava automaticamente os paraquedas dos soldados, mas se o paraquedas falhasse ou se enroscasse, o paraquedista teria apenas segundos para soltar seus paraquedas de emergência, mas com menos tempo para diminuir sua descida. Isso quase certamente resultaria em um pouso mais duro, que poderia levar a uma perna ou tornozelo quebrado. Se tudo corresse bem, no entanto, os paraquedistas normalmente levavam 35 segundos para descer de suas aeronaves, durante os quais se sentiriam extraordinariamente expostos a atiradores alemães de olhos aguçados, que discerniam suas silhuetas contra o céu noturno atrás deles. Centenas de paraquedistas falsos, apelidados de Rupertos e Oscars pelos britânicos e americanos, foram lançados para atrair o fogo inimigo. Na escuridão, esses não podiam ser distinguidos de paraquedistas reais. Paraquedistas das divisões aerotransportadas 82 e 101 dos Estados Unidos da América, designados para objetivos na península de Cotentin, a oeste da praia Utah, saltaram em Normandia naquela noite. No entanto, nem tudo correu conforme o planejado, pois as aeronaves sofreram pesados ataques durante a aproximação às zonas de desembarque, e muitas foram perdidas antes e depois que suas tropas desembarcaram. Primeiro-tenente Robert P. Matias, do 508 Degree Regimento de Infantaria Paraquedista da 82A, alcançaria a trágica honra de ser o primeiro americano a ser morto no dia D, quando o C-47 em que estava foi atingido por fogo antiaéreo, ferindo-o mortalmente antes que ele tivesse a chance de pular com seus homens. No caos, muitos paraquedistas perderam suas zonas de salto, frequentemente por milhas, e as unidades desembarcadas estavam frequentemente em desordem. Apesar desses contratempos, os paraquedistas lutaram ferozmente contra as forças alemãs atrás das praias da Normandia, destruindo canhões de artilharia, interrompendo rotas de abastecimento e desviando a atenção alemã dos desembarques. No entanto, nem todos os membros das unidades aerotransportadas destacadas naquela noite entraram sob as copas dos paraquedas. Muitos entraram por meio de planadores que seriam rebocados até pontos de liberação perto de seus alvos, e então pilotados para baixo em um que era efetivamente um acidente controlado. Os planadores tinham a vantagem de poder transportar equipamentos maiores para as tropas aerotransportadas, mas também vinham com uma série de perigos próprios. Eles eram tão vulneráveis ao fogo antiaéreo quanto seus equivalentes motorizados, e pousá-los com segurança era muitas vezes uma tarefa complicada, que se você errasse, poderia haver muitos soldados mortos ou feridos antes mesmo de terem a chance de lutar. O cavalo de velocidade aérea britânico era capaz de transportar até 30 soldados totalmente equipados ou vários veículos leves e canhões de campo. Apesar do seu tamanho e falta de usina de energia, a aeronave era surpreendentemente ágil em voo. Dado que era altamente improvável que qualquer número significativo sobrevivesse ao seu primeiro voo para a batalha, o Horser foi fabricado usando madeira, o que ajudou a aliviar a tensão na cadeia de suprimentos para metais estratégicos. O Hammerklar era um notável planador, destinado principalmente ao transporte de tanques leves, canhões de 17 libras ou uma vasta quantidade de suprimentos em uma única viagem. Embora fosse um projeto americano,
foi utilizado exclusivamente pelos britânicos e foi projetado com base nas especificações delineadas pelo próprio Winston Churchill em 1941. No entanto, foi o Waco CG-4 que foi o planador mais numericamente significativo da guerra. O CG-4, conhecido como Adriano no serviço britânico, era menor que o Horser, sendo capaz de transportar apenas 13 tropas prontas para o combate com equipamento, um único Jeep ou um único obus de 75 mm, mas seu tamanho menor lhe dava a vantagem de poder pousar em áreas mais apertadas, expandindo assim grandemente o número de potenciais locais de pouso. Com uma fuselagem tubular soldada com cobertura de lona nas asas, revestidas com fina madeira compensada, o CG-4 também tinha outras vantagens. A área de carga, por exemplo, era mais facilmente acessível graças ao nariz e às cabines montados em uma dobradiça, permitindo que se abrissem para cima, expondo toda a área de carga. Devido à violência comum nos pousos de planadores, um cabo de segurança foi instalado para fixar qualquer veículo na área de carga. Caso o veículo se soltasse quando o planador atingisse o solo e deslizasse para frente em direção à cabine, o cabo levantaria a cabine articulada para cima até a posição de descarga, salvando assim os pilotos de serem atropelados pela própria carga. A 6ª Divisão Aerotransportada Britânica fez uso extensivo de planadores na captura das pontes sobre o rio Orne e o canal de Caen. Depois de tomar as pontes relativamente rápido, eles tiveram que se entrincheirar e lutar com unhas e dentes para mantê-las até que os reforços pudessem chegar. De todas as praias no dia D, o trecho de 10 milhas designado como Omaha era de longe o mais fortemente defendido, e por isso a praia foi atingida por uma força de bombardeiros pesados antes do desembarque acontecer. No entanto, os bombardeiros tiveram que lidar com nuvens espessas cobrindo a área, e por isso eles tiveram que bombardear efetivamente às cegas. Preocupados que suas armas pudessem se desviar para o mar e atingir a armada aliada, as tripulações foram muito cautelosas em sua mira, e muitas das bombas erraram seus alvos, caindo em vez disso no interior da França. Um obstáculo particularmente preocupante para ambas as praias americanas era uma bateria de canhões localizada na Pointe du Hoc, um penhasco de 30 metros de altura que proporcionava um amplo arco de fogo sobre as áreas circundantes, incluindo as praias onde milhares de americanos estariam desembarcando nas primeiras horas. Portanto, antes da chegada da força principal, 225 homens do 2º Batalhão Ranger, comandados pelo tenente-coronel Tiago Rudder, receberam a ingrata tarefa de escalar os penhascos com cordas e escadas, na tentativa de destruir a bateria de canhões. Os Rangers se aproximaram em 12 embarcações de desembarque e 2 caminhões anfíbios DUKW, mas sofreram pesado fogo inimigo ao se aproximarem da praia. Um navio de desembarque foi perdido com todos a bordo, exceto um. Em seguida, começaram a colocar as escadas de 30 metros de comprimento emprestadas do Corpo de Bombeiros de Londres contra os penhascos e começaram a escalá-los, enquanto ainda sofriam pesado fogo de metralhadora e morteiro inimigos. Com o apoio de fogo dos navios de guerra aliados, os Rangers alcançaram o topo do penhasco, onde descobriram que seus alvos pretendidos, os canhões de campo, haviam sido movidos. Os Rangers eventualmente localizaram as armas, deixadas desprotegidas em um pomar a mais de meio quilômetro ao sul, e procederam para destruí-las. Sua missão foi cumprida, mas agora os Rangers tinham que lidar com pesados combates com os Alemanha nas próximas 24 horas, até que fossem aliviados por reforços adicionais, momento em que já haviam sofrido 77 homens mortos e 152 feridos. Se as margens bem protegidas pelos artilheiros Alemanha não fossem suficientes, a praia também estava protegida por uma riqueza de obstáculos, tanto naturais quanto feitos pelo homem, que as embarcações de desembarque teriam que navegar, um trabalho difícil agravado por ventos incrivelmente fortes, que desviaram mais de uma embarcação de desembarque de lado plano do curso. Às 630 horas, a primeira onda, composta por homens das 1ª e 29ª Divisões de Infantaria, fez seus desembarques em meio ao que deve ter parecido uma parede impenetrável de balas. Entre as embarcações de desembarque e posições de cobertura frente à oeste Alemanha, jazem corpos de soldados americanos. Tropas americanas logo se espalharam pelas areias, com arame farpado e obstáculos fixos retardando o avanço, sujeitos ao fogo de metralhadoras alemãs. Houve tanta morte na praia de Omaha nas primeiras rodadas da invasão que quando as embarcações de desembarque foram vistas deixando a praia novamente, os Alemanha erroneamente disseram ao seu comandante, General Dietrich Kreis,
que as tropas americanas haviam sido expulsas. Craig ordenou que tropas de Omaha fossem realocadas para combater os britânicos na Praia de Ouro. Esse foi um erro grave, pois a embarcação retornava AOS navios para trazer mais tropas dos Estados Unidos da América contra as defesas alemãs. No entanto, apesar disso, mesmo com a ajuda de engenheiros de combate explodindo defesas fixas, navios de guerra fornecendo suporte de fogo e tanques sendo desembarcados para apoiar assaltos contra os defensores, as tropas dos Estados Unidos da América falharam em garantir sua cabeça de praia e se conectar com as forças britânicas da Praia de Ouro no próprio dia D. No entanto, eles conseguiram garantir 2 pontos fortes na praia, de onde, nos dias seguintes, conseguiram desembarcar homens e suprimentos, e finalmente eliminar os defensores Alemanha, garantindo a praia e se conectando com as unidades aliadas de outras praias. Vários jornalistas acompanharam as tropas até a costa para relatar o que viram. Entre eles estava uma jovem determinada e obstinada chamada Martha Gellhorn. Esposa do autor Ernest Hemingway Gellhorn, na verdade não estava autorizada a relatar os desembarques. E então, em uma jogada bastante ousada, ela se escondeu a bordo de um navio hospital e depois se passou por um carregador de maca para se juntar às equipes médicas que iam à terra para resgatar os feridos. Dado o caos dos eventos dramáticos que se desenrolavam ao seu redor, ela conseguiu realizar essa decepção e se tornou a única mulher a desembarcar na Normandia no dia D, permitindo que ela desse um relato em primeira mão da cena. Seu artigo publicado na revista Collier lê-se da seguinte maneira: todos estavam violentamente ocupados naquela praia lotada e perigosa. Os seixos eram do tamanho de maçãs e pés de profundidade, e tropeçamos em uma estrada que uma enorme pá de estrada estava escavando. Caminhamos com o máximo cuidado entre as fitas brancas estreitamente colocadas que marcam o caminho limpo de Minas e seguimos para uma tenda marcada com uma cruz vermelha. Todos concordaram que a praia era um horror e que seria um grande prazer sair daqui algum dia. Na preparação para o dia D, a praia de Utah foi a última a ser selecionada e se estendia por mais de 17 quilômetros de costa, tornando-a a maior praia atingida em 6 de junho. Como a praia mais a oeste, o principal objetivo de estabelecer uma cabeça de praia em Utah era dar a AOS aliados um local adequado para se preparar para um assalto à cidade portuária estratégica de Cherbourg, a cerca de 56 quilômetros de distância. O 7º Corpo dos Estados Unidos, que atacou a praia, enfrentou uma resistência mais leve em comparação à AOS Horrores de Omaha. A principal defesa alemã, uma única e potente artilharia de 88 mm, foi rapidamente destruída e os defensores alemães se renderam. Dentro de 3 horas após o início do assalto, todas as 3 principais entradas para a praia haviam sido garantidas, permitindo que 20.000 soldados e 1.700 veículos atravessassem a praia de Utah no dia D. Entre aqueles que lutavam na praia de Utah estava o brigadeiro-general Theodore Roosevelt Jr., o filho mais velho do ex-presidente dos Estados Unidos da América, Theodore Roosevelt. O brigadeiro-general Roosevelt servia na 4ª Divisão de Infantaria e invadiu a praia de Utah com seus homens, apesar de sua patente e idade. Com 56 anos, ele era o soldado aliado mais velho na frente. Roosevelt assumiu quase todas as operações de sua divisão naquele dia, lidando diretamente com os problemas que surgiram. Foi até relatado que, em algumas instâncias, ele dirigia caminhões e tanques como um policial de trânsito, enquanto pessoalmente recebia fogo inimigo, ao mesmo tempo em que compartilhava poesia e anedotas divertidas com soldados assustados sob seu comando. Por sua bravura, ele foi recomendado para a Cruz de Serviço Distinto. Tragicamente, no entanto, pouco mais de um mês depois, em 12 de julho, ele faleceu devido a um ataque cardíaco. Depois, a recomendação foi para a Medalha de Honra, a maior condecoração dos Estados Unidos da América por bravura, concedida póstumamente. Sua citação dizia, citação, embora o inimigo tivesse a praia sob constante fogo direto, o brigadeiro-general Roosevelt se movia de um local para outro, reunindo homens ao seu redor, dirigiu e pessoalmente os liderou contra o inimigo. Sob sua liderança experiente, precisa, calma e inabalável, as tropas de assalto reduziram os pontos fortes da praia e rapidamente avançaram para o interior com o mínimo de baixas. Ele assim contribuiu substancialmente para o estabelecimento bem-sucedido da cabeça de praia na França, encaixada entre Omaha Beach a oeste e Juneau a leste. Ouro Beach era um trecho de 10 milhas de litoral,
marcado para assaltos principalmente pela 50, a Divisão de Infantaria de Northumberland Britânica, e o 47 Degree Comando Real dos Fuzileiros Navais. E seu objetivo principal era capturar a cidade portuária de Arromanche, que havia sido selecionada como um local ideal para a construção de um porto de Mulberry. Esperando pelos britânicos em Ouro Beach, estavam elementos da 716, a Divisão de Infantaria da Wehrmacht, que incluía uma grande proporção de Osttruppen poloneses e russos, que haviam sido recrutados para servir no exército alemão. Além disso, a praia estava protegida por uma bateria de 4 canhões de 155 mm posicionados a cerca de meio quilômetro para o interior. Os britânicos desembarcaram 1 hora depois dos americanos atingirem Utah e Omaha, devido à maré em Ouro Beach. Infelizmente para os britânicos, um vento surpreendente do noroeste manteve muitos obstáculos subaquáticos e minas alemãs submersos durante a invasão britânica à praia. A força britânica, incapaz de identificar todos eles, perdeu cerca de 20 embarcações antes de conseguir levar tropas e equipamentos à costa. O clima forçou os Shermans nadadores a serem movidos perto da costa antes de serem colocados na água, seguidos pelos Churchill alta velocidade ferroviária espanholas. Mas ao meio-dia, eles estavam totalmente empenhados em expulsar as tropas da Wehrmacht de suas posições. No entanto, eles continuariam a receber pesado fogo de artilharia das armas no ponto forte de Le Hamel até o meio da tarde, quando os alta velocidade ferroviária espanholas destruíram a fortificação que os protegia. No final do dia, as forças britânicas avançaram para o interior, garantindo a cabeça de praia e iniciando a construção do Pier Amoreira. Mas isso custou 400 baixas britânicas. Com apenas 2 milhas de comprimento, a praia de Junot era a menor das praias do dia D, estando posicionada entre Ouro e Espada para o oeste e leste, respectivamente, e era o objetivo da 3ª Divisão de Inventário Canadense da 2ª Brigada Blindada Canadense e do No Britânico. 48 Comando. O pequeno tamanho da praia só serviu para exacerbar os medos dos planejadores aliados sobre um recife nas águas que levavam até a praia, exigindo que os desembarques começassem às 745 horas, quando a maré estava no seu ponto mais alto, reduzindo o risco para as embarcações de desembarque. No entanto, descobriu-se que não seriam os obstáculos da natureza que devastariam os canadenses, mas sim as minas alemãs espalhadas pela costa. 1/3 das embarcações de desembarque colidiu com minas a caminho da praia, onde aguardavam o 736 Degree Regimento da 716, a Divisão de Infantaria Alemã, e o 430 Degree Batalhão Oeste-Oriental, formado por russos e poloneses. Os defensores lutaram uma batalha sangrenta e brutal para expulsar os canadenses da praia, mas os canadenses se recusaram obstinadamente a deixar a praia se transformar em outra Dieppe e mantiveram a pressão, eventualmente forçando os Alemanha a recuar. Ao final do dia, cerca de 21.400 soldados haviam desembarcado em Junot e os canadenses haviam avançado mais para o interior do que qualquer um dos desembarques do dia D, capturando um aeródromo em Carpiquet. No entanto, isso custou AOS canadenses 946 baixas, das quais 340 foram mortas quando suas embarcações de desembarque atingiram minas na primeira hora da invasão. Um dos que serviam na praia de Junot naquele dia era um jovem oficial canadense chamado Thiago Duan, que mais tarde alcançaria fama mundial, interpretando o icônico personagem Scotty na série de TV e nos filmes de Star Trek. Duan era um tenente comissionado com o 14º Regimento de Artilharia de Campo da 3ª Divisão de Infantaria Canadense, e no dia D, ele foi encarregado de liderar seus homens através de um campo repleto de minas antitanque para capturar uma posição alemã, com Duan matando 2 atiradores Alemanha no processo. Por volta das 1120 horas, durante uma pausa nos combates, ele parou para fumar um cigarro antes de voltar para seus homens, quando um metralhador canadense aterrorizado abriu fogo contra ele, acreditando que ele fosse um alemão. Ele foi baleado 6 vezes, 4 na perna, 1 no peito e 1 que arrancou seu dedo médio direito. Em uma clássica história de sorte em tempo de guerra, sua vida foi salva pela lata de metal para cigarros que ele carregava no bolso do peito, que absorveu o tiro destinado ao seu peito, que quase certamente o teria matado. Durante as gravações de Star Trek, tiveram que camuflar o dedo que ele perdeu no dia D, usando um dublê de mão para close-ups necessários.
Espada era a praia mais a leste no dia D, e antes da guerra, era um popular destino turístico, com inúmeras casas de veraneio pontilhando a costa. Muitas dessas casas foram destruídas pelos defensores da Alemanha para melhorar seu campo de tiro, enquanto outras foram reforçadas e transformadas em bunkers improvisados, com uma vala antitanque sendo cavada atrás do muro do mar. A praia também era defendida por duas posições de canhões de campo, com canhões de 75 mm, baseados em Merville, e canhões de 155 mm mais potentes em Le Havre, e estes receberam atenção especial de aeronaves aliadas e paraquedistas para impedir que interferissem nos desembarques. Começando às 7h25, quando a maré estava certa, Espada foi atacada pela 3ª Divisão do Exército Britânico, apoiada pela 27ª, a Brigada Blindada, e contingentes de comandos britânicos e franceses livres. O objetivo principal das forças que desembarcaram na Praia Espada era capturar uma série de pontes importantes 3,5 milhas para o interior, no rio Orne e no canal de Caen. Essas pontes estavam sendo mantidas pelas forças aerotransportadas britânicas, enquanto os comandos tinham que lutar para o oeste para se juntar às forças canadenses da Praia Juno. No entanto, após desembarcar nas praias, o avanço adicional foi lento, graças em parte ao grande congestionamento das forças aliadas espremidas nas estreitas ruas e estradas secundárias das cidades costeiras francesas, e a feroz resistência alemã da cidade de Westerhammer. Ao longo do dia, ficou evidente que qualquer esperança de se conectar com os canadenses antes do anoitecer havia sido frustrada, quando, para o horror dos britânicos, eles se viram sob ataque da 21, a divisão Panzer. As habilidosas tripulações de Panzer alemãs realizaram fortes ataques AOS britânicos, inclusive AOS, que defendiam a ponte do rio e ajudando a bloqueá-los de se conectar com os canadenses em Juno, mas sua eficácia foi prejudicada por interrupções em sua cadeia de comando e pelo poder aéreo avassalador contra eles. Quando os planadores aliados aterrissaram perto, as tripulações de Panzer temiam estar sendo superadas. Eles recuaram, sem saber que os planadores na verdade haviam errado suas zonas de pouso designadas e haviam pousado lá puramente por engano. No mar, 3 U-boats Alemanha, barcos da 5ª Esquadra de Torpedos, escaparam de suas amarras e saíram para atacar os muitos navios aliados que apoiavam o desembarque, talvez esperando repetir o massacre que infligiram durante a Operação Tigre. Os U-boats alcançaram a Praia Espada, cuja cena estava majoritariamente ocultada por fumaça, obrigando-os a se aproximarem mais. Emergindo da fumaça, eles foram confrontados com a visão impressionante de centenas de navios aliados, variando de pequenas embarcações de desembarque a enormes navios de guerra. Eles dispararam 18 torpedos contra a força aliada, mas só conseguiram afundar um destroyer norueguês livre, o Svener, antes de serem forçados a recuar. Este foi o fim da interferência naval alemã no dia D, pois o poder aéreo aliado era tão avassalador que colocar qualquer navio de guerra ou submarinos para o mar à luz do dia era praticamente suicida. No entanto, os marinheiros Alemanha continuaram a luta manejando canhões costeiros ao lado de seus comrades da Wehrmacht. Quanto à força aérea da Alemanha, algumas missões foram ordenadas contra os navios que apoiavam os desembarques e as praias. O encontro mais notável talvez tenha sido quando 2 caças Focke-Wulf FW 190 desceram em picado e metralharam as tropas britânicas na Praia Espada. Bombardeiros Stuka de 2 motores fizeram ataques desesperados de dia, mas foram amplamente derrotados pelos caças aliados. Durante o dia, 28.500 homens atravessaram a Praia Espada, mas na campanha duramente disputada para capturá-la, sofreram 683 baixas. As forças britânicas e francesas finalmente se uniriam à AOS canadenses de Juno no dia seguinte. No entanto, apesar dos horrores que as tropas estavam vendo, muitos deles apenas jovens homens mal começando suas vidas adultas, parece que o velho espírito de persistência não havia sido uma baixa naquele dia. Como disse David, professor, membro da unidade de praia da Força Aérea Real 71 depois, lentamente superamos todos os pesadelos. Não faltava humor. Um soldado na praia questionou: "É privada? Me prometeram uma praia particular. Se não for, eu não vou ficar." E nós ouvimos, minha mãe me disse para não viajar de avião. Ela achava que era muito mais seguro por mar. A resposta inicial alemã ao dia D foi de confusão sobre o que fazer. A estrutura de comando alemã, altamente dependente das ordens do Führer, estava inativa, pois ele dormia durante o desembarque aliado nas praias. A situação ainda estava um tanto confusa para o alto comando alemão,
E tendo trabalhado por tanto tempo na crença de que qualquer desembarque longe de Calais era um engodo, eles discutiram se deveriam ou não acordar Hitler até que soubessem mais sobre o que estava realmente acontecendo. Não seria até aproximadamente 10h, com a chegada de Albert Speer, o ministro de armamentos alemão, que Hitler finalmente foi acordado. De acordo com o autor e historiador Stephen Ambrose, que escreveu o épico livro Band of Brothers, a resposta de Hitler foi bastante inesperada, pronunciando as palavras: "As notícias não poderiam ser melhores." Goebbels também notou que a notícia da invasão pareceu ser um alívio para ele, como se finalmente pudessem continuar com a guerra no Oeste. Hitler estava extremamente confiante de que seus homens na Normandia resistiriam a OS aliados e manteve sua crença de que Calais era onde a verdadeira invasão aconteceria nos próximos dias. Com o alto comando alemão acordado, Hitler iniciou sua resposta. Uma das primeiras ações foi liberar com relutância 2 divisões Panzer de reserva perto de Paris para a Normandia. No entanto, foi-lhe dito que o poder aéreo aliado sobre a Normandia e as áreas circundantes era tão intenso que eles teriam que esperar até o anoitecer para se mover, caso contrário seriam destruídos nas estradas por bombardeiros de combate aliados. Este atraso crucial trabalhou a favor dos aliados que ao anoitecer já estavam avançando além das praias. Incrivelmente, apesar da enormidade do que estava acontecendo na Normandia, Hitler ainda encontrou tempo à tarde para participar de uma recepção para o novo ministro das Relações Exteriores da República da Áustria em Salzburgo, talvez sugerindo que ele não compreendia totalmente a realidade do que estava acontecendo na França. Quando a escuridão caiu nas últimas horas de 6 de junho, os submarinos Alemanha finalmente se aventuraram no mar, na tentativa de interromper as operações de desembarque. Mesmo com a cobertura da escuridão, o medo de um ataque aéreo ainda estava lá, pois os aviões de guerra aliados agora estavam usando radar para detectá-los na superfície. No entanto, eles não chegaram até as horas de luz do dia de 7 de junho, permitindo que o poder aéreo e marítimo aliado entrasse em ação, atacando-os enquanto recarregavam suas baterias na superfície. 2 U-boats afundaram e outros 4 sofreram danos severos, obrigando a marinha alemã a desistir de ataques com U-boats sem snorkels, que permitiam o uso de motores a diesel submersos. Os únicos U-boats com snorkels estavam baseados no sul, na Baía de Biscaia, e no norte da Noruega, para permitir que eles atacassem melhor os comboios dos Estados Unidos, e levaria até meados de junho para eles romperem as densas forças anti-submarinas, aliadas dispostas contra eles, momento em que a força de invasão estava entrincheirada e avançando para a França. A resistência alemã ao redor das cabeças de praia da Normandia perdurou por dias. E mesmo quando as tropas aliadas começaram a se mover, bolsões de resistência alemã permaneceram, mesmo quando foram cercados pela força de invasão aliada. Uma unidade alemã que ocupava um bunker situado entre as praias Espada e Junot, que abrigava uma instalação de radar, resistiu por impressionantes 12 dias após o dia D, apesar de se encontrarem bem atrás das linhas aliadas naquele ponto. Após estabelecerem sua cabeça de praia, durante o verão a força aliada cresceria e se tornaria mais poderosa. Eventualmente, ela iria explodir para fora e avançar pela Europa empurrando o exército de Hitler para trás, enquanto a Alemanha nazista era sufocada até a morte pelo ataque aliado. 11 meses e 1 dia após o dia D, a Alemanha se rendeu e a guerra na Europa acabou. Olhando para trás para o dia 6 de junho e os dias que se seguiram, tendemos a dar como certo o sucesso dos desembarques do dia D. Eles são lembrados no Ocidente, particularmente nos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá, como entre os dias mais gloriosos quando a maior geração se levantou para o desafio. Infelizmente, como muitas batalhas ao longo da história, o dia D tornou-se romantizado de tal maneira a ignorar a horrível realidade do que aconteceu. É fácil citar números de baixas como uma maneira de medir o custo do que realmente aconteceu, mas a batalha pela Normandia, sem dúvida, danificou a vida de centenas de milhares, que, embora tenham sobrevivido, tiveram que viver com as memórias do horror que viram. E talvez seja realmente para eles que, quando celebramos sua vitória todos os anos em 6 de junho, reconhecemos o preço que pagaram pela liberdade na Europa. É porque desfrutamos dessas liberdades agora no século XXI, proporcionadas por esses incríveis soldados, que provavelmente mais do que qualquer outra operação militar na história, o dia D nos deixou ponderando muitas perguntas que começam com as palavras: e se? E se as forças navais alemãs tivessem repetido seu sucesso durante a Operação Tigre nos navios de desembarque?
E se Eisenhower tivesse ignorado a recomendação de Stagg para adiar e os desembarques do dia D tivessem ocorrido em meio ao mau tempo de 5 de junho, e se Hitler tivesse ouvido Rommel e colocado tanques mais próximos das praias antes do dia D, e se por qualquer um de 1 milhão de motivos o dia D falhasse? E então? Bombas atômicas lançadas na Europa talvez, ou talvez uma Europa que terminaria a guerra totalmente sob o controle do Império Soviético.